Boa noite, família. Uma musguinha. Uma musguinha boa para relaxar, exatamente. Boa noite a todos. A aulinha já está sendo gravada e assim que eu finalizar, eu já upo lá na plataforma para vocês, tá bom? Pessoal, aula de hoje, vamos estar falando aí, vamos dar início às figuras gráficas, que é aí a reta final da análise gráfica, né? Do módulo de análise gráfica, para depois a gente entrar ali no módulo de análise técnica. Então, vamos entender o quê? Que o mercado nem sempre vai trabalhar como padrões, certo? Mas os padrões existem e a gente pode usar eles a nosso favor. A gente tem ali várias figuras gráficas, por exemplo, oco, ocói, bandeiras, derivas, cunhas, topo duplo, fundo duplo, diamante, topo arredondado, triângulos e flâmulas. Tudo isso aí são figuras gráficas, padrões gráficos, onde nós podemos identificar o que está acontecendo com o preço através desses padrões. E geralmente esses padrões também geram muita liquidez. Se concentra muita liquidez nesses padrões. Porque padrões gráficos é uma das primeiras coisas que as pessoas, a massa no geral, aprende. Então, nós também vamos aprender isso na mentoria, para que lá em análise institucional você consiga interpretar quando eu falar assim: olha, então a gente tem um OCOI aqui e faz sentido o ativo capturar essa liquidez interna para estar buscando mais próximo da cabeça desse OCOI, por exemplo, que seria a retração de 88%, para aí sim prosseguir com a alta, vamos supor assim. Se eu chegar e falar isso tudo para você agora, você vai pensar, tem muita gente que vai falar assim, cara, não entendi o que ela falou. Mas no passo a passo você vai conseguir interpretar. E essas figuras gráficas, todas essas que eu falei, a gente vai estar comentando. Só que eu vou separar por aula. Então vai ser o seguinte: hoje a gente vai aprender oco e ocói, que são figuras gráficas de reversão. Elas só aparecem para reverter a tendência. Na próxima aula, a gente vai estar aprendendo sobre bandeiras, derivas e cunhas. E assim por diante. Lá em Elliott, triângulos, diamantes e tudo vai se encaixando com o tempo, tá? Então vamos seguir esse passo a passo aí que vai dar muito certo. Bora começar então com ombro, cabeça, ombro. O famoso oco, né? E ocói, quando nós temos o ombro, cabeça, ombro invertido. Então vamos lá. Eu vou botar aqui a letra no 14 e eu vou escrever o seguinte. Primeiro, oco, que significa só tirar aqui esse microfone para não me atrapalhar. Beleza. Se a voz ficar baixa aí, vocês me avisam, tá bom? Então a gente tem um oco, que é o ombro, cabeça, ombro. No caso aqui é assim, ó, ombro, vírgula, cabeça e ombro, né? O certo. Legal. E essa figura gráfica é uma figura de reversão. Opa, reversão de tendência. Beleza, vou colocar aqui no meio, centralizadinho. Só que a gente tem três tipos de oco, tá? Eu vou estar desenhando aqui, ó. A aula de hoje não é sobre Elliott ainda, mas é que oco tem tudo a ver com Elliott. Então eu vou ter que inserir isso com vocês para que vocês possam já ir anotando os insights que eu vou estar passando sobre oco em relação à teoria das ondas de Elliott. Então eu vou estar escrevendo aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou colocar um A, B, C, e a gente já vai estar conversando sobre isso. Deixa eu colocar aqui, ó, submicro. Pronto. Agora vamos repetir isso aqui pro lado, porque são três, né? Aqui, ó. Pá. Ah, esse daqui vamos colocar assim, ó. Bora lá. Submicro no preto. Pronto. Aqui vamos replicar. E aqui, vamos colocar assim, ó. Pá. Aí, maravilha. Então, nós temos três tipos de oco.
Silveira, eu não sei nada sobre Elliott. Eu não vou conseguir aplicar Oco, então? Nem Ocói? Vai. Não se preocupa com isso. Isso aqui é só um insight que eu vou estar passando em relação à teoria das ondas de Elliott. Qual é a relação entre ombro, cabeça, ombro e a teoria das ondas de Elliott, tá bom? Então, vamos lá. Em algum momento, você já deve ter visto o preço fazer o seguinte. Por exemplo, uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Numa dessa você nem sabe que era uma onda 1, 2, 3, 4, 5, mas você sabe que o preço fez aqui 5 lances de alta, vamos supor assim. Depois ele vem aqui e faz um ABC. Só que daí você quer pegar uma venda aqui, ó. Você quer pegar uma venda aqui para surfar um movimento de baixa. Só que, repara, se eu tenho uma onda 1 aqui, onda 2, 3, 4 e 5, e aqui agora começou um A, B e C, como eu desenhei aqui, ó. Depois desse ABC, nós temos que ter um novo ciclo de alta, uma nova tendência primária, né? Dando continuidade à tendência vigente. Então, no caso aqui, depois desse 1, 2, 3, 4, 5, vem o ABC, e depois do ABC viria 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Só que você não sabia disso. Você simplesmente sabe que você opera um pullback na resistência, no suporte que foi rompido, que virou resistência. Então, você entrou vendido aqui e foi estopado. Aí você pensa assim, pô, cara, não tô entendendo. Eu entrei nesse oco, como me ensinaram, e mesmo assim eu tô sendo estopado, não tô entendendo. Então quer dizer que figura gráfica não funciona? Funciona quando tem contexto. O que é contexto? Contexto são várias coisas que indicam uma única coisa. Entra ali. Por que você vai entrar ali? Porque tem apontando isso, aquilo outro, Beltrano, Ciclano, um monte de coisa tá dizendo que era você entrar ali. Não só porque fez um oco. Então, o oco nós vamos ter em vários momentos. Mas somente um oco, ele é o correto. Qual é esse oco? Vamos lá. Tem 3 ocos. Só que só um, que esses 3 pode aparecer 3 ocos nessa possibilidade, só uma vez. Que é quando? No final de um ciclo. Só no topo que vai aparecer o oco. Não no meio do ciclo. Então, quer dizer que um oco, ele sempre vai aparecer, vamos colocar aqui, ó, aparecerá no final de uma tendência de alta e geralmente não, vamos ser agressivo no negócio. E a onda 3 sempre será o ombro esquerdo. Sempre. A cabeça sempre será a onda 5 do final do ciclo. E a sua entrada? E a sua entrada, ou seja, o ombro direito, sempre será, sempre não. Agora não, porque tem 2 possibilidades. Será, vai, Mariazinha, minha gata querendo sair aqui. Pronto, vai embora. Então, voltando. Ou seja, o ombro direito será, o ombro direito pode ser, vamos colocar aqui, ó, pode ser a onda B, a onda X e a onda 2. Como assim, Silveira, não entendi nada? Vamos lá. Quem não entende absolutamente nada de Elliott vai ficar um pouco perdido, tá bom? Isso é totalmente normal e aceitável. Mas lá em Elliott você vai entender melhor sobre isso. E quem já sabe já vai poder usar. Só não tô entendendo porque eu não tô conseguindo diminuir o tamanho da minha letra. Ah, cara, essa gatarada aqui não dá, não. Tá louco? Deixa eu travar pra fora. Deus do livre. Oxi, povo doido lascado. Calma aí, eu não tô entendendo porque eu não tô conseguindo diminuir minha letra aqui. Pera, deixa eu ver aqui. Ah, eu vou ter que fazer assim, pera lá. Pá. Já vou explicar, tá, galerinha? Por cima aí para que vocês possam entender melhor. Aqui, ó. Beleza, então vamos ler aqui, ó. Aparecerá no final de uma tendência de alta. Pronto. Tem que estar lá no topo. Existe um oco no meio do gráfico? Não, não existe. Tem que estar no topo da tendência, lá, depois que o preço já subiu um monte. Beleza. E a onda 3
sempre será o ombro esquerdo. Olha aqui, ó, onda 3, ó. Olha a onda 3 aqui, certo? A cabeça do oco sempre vai ser a onda 5. Sempre vai ser a onda 5. Então, a onda 5 sempre vai ser a cabeça que vai capturar o topo da onda 3. E a sua entrada, que no caso é sempre no topo do ombro direito, ou seja, o ombro direito, pode ser a onda B, a onda X e a onda 2. Como assim? Vamos lá. Se não for um A, B, C, pode ser um W, X, Y. E aí, no lugar da onda B, seria um X, como eu coloquei aqui. Ou também pode ser o quê? Vamos supor que isso aqui é um A, B, C. Todo esse movimento aqui, ó, né? Seria um ABC grande. E esse 1, 2, 3, 4, 5 está dentro da onda C. Para aí vir uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Então, no lugar da B, no lugar da X, seria uma onda 2. Pegaram a visão? Só que, logicamente, que isso aqui é um conteúdo um pouco mais avançado para quem não sabe nada sobre Elliott. Mas quem já sabe, já pode anotar isso aqui, que vai te facilitar muito a vida. Então, em um oco, você só tem 3 possibilidades de entrada, que é no mesmo lugar. Onda B, X e 2. Silveira, como que eu vou saber se é a onda B, se é a onda X ou se é a onda 2? Lá em Elliott você vai saber. Agora não importa. Maravilha? Muito bem. Anota isso no cantinho porque é muito importante. Muito que bem. Deixa eu olhar aqui o chat, o que vocês estão falando. Top, boa. No fim da onda 5 do macro. Muito bem, isso aí. E aí, lembra que eu falei que a gente tem 3 modelos de oco? Pronto. Quais são esses 3 modelos? A gente tem o oco que é nivelado. Como assim nivelado? É quando nós temos a neckline. O que é a neckline? É a linha do pescoço. Como que eu meço a neckline? Através do fundo da onda 4, tá? Esse fundo aqui, ó. Para esse fundo. Então, eu preciso que os fundos do oco estejam... Porque esse ombro direito aqui a gente ainda não tem, não existe. O que que existe já para você estar supondo que é um oco? Existe esse movimento, esse movimento, esse e esse. Esse aqui ainda não existe. Esse aqui é o futuro. A gente vai estar prevendo onde o preço vai estar buscando. Isso aqui é outra coisa. Qual é o... A gente só tem 3 pontos. 4 pontos. Esse, esse e esse. Esse aqui não. Pronto? Então, com esse e esse aqui, que são os fundos, eu tenho a neckline. Se essa linha do pescoço estiver nivelada, significa que é um oco nivelado. Beleza? E digo mais, esse oco nivelado não é o melhor dos mundos. Eu vou falar ainda na aula de hoje qual é o melhor oco para estar operando, ainda é isso. O que que você vai fazer quando a tua neckline é nivelada? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó, escrever aqui no cantinho. Vamos fazer bem bonito o nosso estudo. Para você passar aí pro teu caderno. Vai ficar chique o negócio. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui. Tá? Deixa eu colocar isso aqui. Pequenininho. Vamos colocar de cinza. Pronto. E vamos escrever aqui, ó. Neckline. Neckline. Entre parênteses. Linha do pescoço. Ou seja, fundos. Pronto. Silvério, isso significa que é só na tendência de alta? Exatamente, isso mesmo. Perfeito. Eu não tô conseguindo entender por que que tá com bug meu thread view tá bugado. Pronto. Ó, tá aqui. Então, a linha do pescoço é essa aqui. Eu medi e vi que ela está lado a lado. Então, eu tenho uma neckline nivelada. Vamos escrever isso aqui, então, ó. Oco nivelado. Esse é o primeiro modelo. Vamos colocar isso aqui, ó. Aí, agora ficou chique. Oco nivelado. Pronto.
Tá, para que que serve essa neckline nivelada? Significa que a projeção, a ideia inicial, isso é só uma especulação, não é certeza de nada, porque no mercado não existe certeza de nada. Se está esperando certeza de alguma coisa, você está totalmente equivocado, já vai mudando a tua visão, porque não tem certeza de nada, nenhuma técnica vai te dar isso. Legal? Então a gente tem um oco nivelado, significa o quê? Que a projeção da neckline passa. O que que é projeção? Copiar e colar. Projetar a mesma linha paralela na ponta superior. Então, a gente vai pegar o quê? Eu fiz aqui com um canal, mas você pode fazer com uma linha normal. Eu já gosto de fazer com um canal aqui, ó. Pá, projetei a neckline para o topo da onda 3. Por quê? Porque o topo da onda B a gente ainda não tem. Isso quer dizer que o nível do topo da onda 3, ele vai servir como um possível ponto de parada para o ombro direito. Legal? Quando a gente tem um oco nivelado. Então, você vai especular um contexto nessa região. Por exemplo, o que poderia ser? Uma média móvel, uma VWAP, um order block, um FVG. Pô, centenas de milhares de coisas poderia ter ali. Só que eu já digo já, sinal de atenção nesse oco nivelado. E eu já vou explicar por quê. Sinal de atenção nesse oco nivelado. Ele não é o melhor oco a estar operando, mas não é também o pior. Tem pior. Então, esse aqui, sinalzinho de atenção nele. E eu já vou explicar por que isso. Mas antes disso, vocês precisam entender os outros, tá? Lembrando que nós só procuramos venda short acima da região de 50. Então, se eu traçar uma retração de Fibo, se eu quero vender, eu vou traçar como? Do topo para o fundo. Porque o topo da onda B, o ombro direito eu ainda não tenho. Então, para eu tentar prever esse ombro direito, eu vou traçar uma retração de Fibo do topo para o fundo e vou especular onde tem mais contexto. Só que a gente sabe que para poder vender é acima das 50. Isso já é uma regra que tem que estar na tua cabeça. Mas lá em análise institucional tu vai aprender melhor. Beleza? Então, vamos colocar aqui, região de 50, 61, 78. São as melhores regiões aí para estar procurando uma operação vendedora. Ou seja, faz sentido eu vender, por exemplo, aqui na projeção da neckline? Não. Por quê? Porque está abaixo de 50. Agora, tá bom, Silveira, mas e se a projeção da neckline tiver aqui, ó, pronto? Aqui é o ouro. Por quê? Porque agora você tem o contexto da projeção da neckline junto com a 61%, que está acima da 50. Bingo, agora tá bacana. Tá entendendo? Agora a probabilidade do seu trade dar certo é bem maior do que antes. Mas ainda assim, cuidado com esse oco nivelado. Já vamos falar sobre ele melhor. Então tá bom. Então, oco nivelado é por isso o nome, porque a neckline está nivelada. Agora vamos entender qual que é o pior oco para estar operando, que é o oco ascendente. Oco ascendente. Por que o nome é ascendente? Porque a neckline é ascendente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a angulação dessa neckline, desse canal projetado, vai estar inclinado para cima. Olha só como que faz. Projeto deste fundo para esse fundo aqui, porque o topo lá da onda B, o topo do ombro direito eu ainda não tenho. Eu só tenho o quê? O topo da 3, o fundo da 4, o topo da 5 e o fundo da A. O topo da B eu não tenho. Isso aqui é futuro. Então, o que eu vou fazer? Projeto paralelamente a partir do topo da 3. E aí teremos um possível ponto de parada para essa onda B. Legal? Legal demais, Silvia. Entende tudo. Maravilha. Então, fica comigo, bebê. Ó, o que a gente tem? Vamos escrever aqui. Neckline, linha do pescoço. Boa. Nesse caso, ascendente. Muito que bem. Mas por que eu tô falando, Silveira, que é o pior? Agora sim que vocês vão entender tudo que eu tô falando. Vou colocar um X, porque você não vai operar nesse oco. Ah, mas tá fazendo um diamante, tá fazendo um, sei lá, blá, 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 blá. Esquece. Tá ruim. Não entra. Por que eu sei que você vai se lascar? Porque este topo aqui, ele não deu origem a um fundo que quebrou o fundo anterior, revertendo a tendência, como já dizia a Dow, que devia perder as duas seguranças. Quem lembra? Perdendo o último fundo, pelo menos, já teríamos uma nova estrutura de baixa.
Mas nesse cenário eu não tenho isso. Então, como que você, fulano, beltrano, ciclano, tá pensando em venda, sendo que a gente não tem uma estrutura de venda? Então, elimina isso da tua vida. Você não vai procurar venda, você vai relaxar. E é mais fácil tu procurar uma compra aqui, enquanto todo mundo tá vendendo nesse tal oco, para surfar um movimento de alta, do que tu procurar uma venda. Então, você não vai operar nesse oco. Estamos entendidos? Muito bem. Espero que você tenha respondido sim. Porque eu não tenho uma estrutura de baixa. Eu tenho, na verdade, uma estrutura de alta. Ou seja, você já está ligado que esse oco aqui, ele é o rei da cocada preta de gerar liquidez. Ele é o pai de todos. Porque todo mundo vai entrar vendido aqui. E o stop de uma venda é uma compra. Todo mundo vai entrar vendido aqui. O stop de uma venda é uma compra. Imagina milhares de pessoas vendendo, milhares de compras. E compras fazem contraparte para market maker entrar vendido. Então é isso que eles querem. Opa, tem um monte de gente entrando vendida ali. Pronto, o que que eu vou querer? Eu vou querer procurar uma compra aqui para estar surfando o movimento de alta e capturar a liquidez que tem nesses topos. Já vai anotando tudo isso? Porque quando a gente tiver aula de liquidez, você tem que estar ligado nos Paranauê. Muito bem. Muito bem. Outro fator. Por que eu desenhei aqui um ABCDE e não um ABC? Quem ficou atento nisso? Vamos lá. Justamente porque é um oco ascendente. Beleza? É um oco ascendente. Então, como a estrutura é de alta, tem muita chance de formar aqui um triângulo mesmo. Um período complexo lateral para gerar justamente liquidez, para ocorrer uma captura de liquidez, tanto dos fundos quanto dos topos. Então, é por isso que eu desenhei esse ABCDE. Você viu que o preço, ele tá assim, ó, muito... Por exemplo, vamos supor que você teimou comigo e entrou vendido aqui, porque tu é teimoso. Então, você tem que se lascar. Os teimosos têm que se lascar, não escuta o que eu tô falando? Aí você entrou vendido aqui e o preço voltou. E você, não, vai cair porque é um oco, fé. Fé no pai que a banda cai. Então, é o seguinte, quando você vê que tá assim, muito travado, significa que não tem vendedores, porque se tivesse, o preço estava caindo. Você concorda comigo? Se o preço está andando de lado, o que que quer dizer? Equilíbrio entre o quê? Entre a oferta e a demanda. E como que tu quer vender? Você quer ficar brigando ali dentro? Sai disso, bota no zero. Faz alguma coisa, mas sai, se liberta desse oco aqui, que não funciona. Pronto. Agora, depois dessa palestra do oco ascendente, vamos entender por que que esse oco nivelado aqui, ó, que agora eu já posso falar dele, ele é um pouco perigoso. Porque ele não quebrou uma estrutura também. Ele nivelou. Ó, nivelou. Ele não foi nem acima, nem abaixo. Ele nivelou. Só que, se por um acaso, porque eu coloquei um sinal de atenção, se por um acaso você tem um oco nivelado, você deve prestar muita atenção nesse oco nivelado. Porque numa dessa, em um time frame menor, não, em um time frame maior, nós vamos ter um paviozinho passando aqui, ó. Só um pavio. Só assim, ó. Pá. Só que no time frame menor, esse pavio é preço, é candle. Então, vamos supor que esse oco aí esteja no 4 horas. Lá em 15 minutos, esse pavio de 4 horas é candle no 15 minutos. Pronto. Então, significa que quebrou a estrutura. Ou seja, você pode entrar vendido. Estamos entendidos? Todo mundo entendeu? Quem aí tá perdido? Fala pra mim. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Wallace, qual é a tua dificuldade? Fala pra mim, que senão eu não consigo te ajudar. Silveira, devo considerar apenas os corpos dos candles para definir linha de pescoço ou considero pavio? A média dos pavis. Como que é a média mesmo, Silveira? Assim, ó. Se eu tenho dois pavis, tá? Vamos supor que aqui é corpo. E aqui eu tenho dois pavis. Eu vou traçar aqui, ó. Se eu tiver três pavis, assim, ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Pá. Média dos pavis. Sempre, para que a gente possa ter mais precisão na nossa marcação. Peguei pela metade a aula, mas estou entendendo. Só as ondas de Elliott que não entendo, mas tá tudo anotado. Isso, anota, porque lá
você vai falar assim, caraca, agora eu tô entendendo tudo. Agora tô fazendo sentido o negócio. Um pico de volume no ombro direito. Serviria de confluência? Perfeito, perfeito. Uma POC, por exemplo, você traçou, vocês vão aprender sobre isso, tá? Point of control. Se você tem daqui até aqui uma POC nessa região, pau no gato, top. Já usei muito isso na vida. O oco só se vê no macro? Não, em qualquer time frame. Em qualquer time frame, Keito. Beleza? Qualquer time frame podemos ter um oco. Eu estou aqui dando um exemplo de que no oco nivelado, se você vê um paviozinho lá no macro formando esse oco, no time frame menor, esse paviozinho é corpo de candle. Então, quer dizer que quebrou a estrutura, revertendo a tendência de alta para baixa. Então, significa que ficou seguro, ao invés de você ter um sinal de atenção. Ou seja, para você entrar vendido, sempre tem que ter uma estrutura de baixa. Como que eu sei que essa estrutura é de baixa? Se ela quebrou um fundo anterior. Ponto. Temos que considerar a quebra de tendência. Isso. Oco perfeito, então, é aquele da onda 5 que produz o choque. Daí entraria na defesa do médio a favor da reversão. Boa, vamos falar dele agora. Olha só, esse aqui é o oco ideal, tá? Que eu vou falar agora, que é o oco descendente. Como é que é o oco descendente, Silveira? Vamos lá. É o contrário do ascendente. Ah, engraçadinha. Oco descendente, as professoras ficavam loucas comigo. Pronto. Oco descendente. Como é que funciona? Neckline. Vamos. Só que aí, fulano, beltrano, ciclano, periquito, papagaio, titi, vovô, faz o quê? Faz a mesma coisa que eu tô falando aqui, ó. Projeta a neckline a partir do topo da onda 3. E aí o cabra quer pegar uma venda aqui, ó. Já se fudeu. Esse aí já pode jogar pra sardinhada que você tá pra tubaranhada que já tá. Ele já tá morto. Esse aí já era. Esse não faz parte mais. Perdemos um soldado. É o seguinte: como que você. Cara, se eu ver um aluno meu entrando vendido aqui, ó. Rapaz, tu tá deserdado a partir desse ponto. Porque você vai traçar uma retração de fibra. Eu já não tô falando agora para você, desde já, desde as primeiras aulas, eu não tô falando que não é para você entrar vendido abaixo da 50. Eu não falei isso? E aí tu quer vender aqui por conta de projeção de neckline e manda essa projeção lá para PQSP. É isso que você tem que fazer. Você tem que operar onde, gente? Vendido acima da 50. Ah, mas a projeção da neck deixa a turma vender. Você não quer. Ai, mas e se o preço foi ali na projeção, começou, fez uma shooting star, sei lá, uma abóbora andante, e daí, Silveira, eu fico nervoso, eu quero vender. Você vai se lascar. É isso que vai acontecer. Você vai se lascar. Então, esquece a projeção da neckline no oco descendente, que é o melhor da tua vida. Cara, se tu errar nesse oco, véi, meu Deus do céu, Jesus, dá até um arrepio. Ó, esse oco aqui não tem como errar. Por quê? Vou te falar. Porque essa estrutura aqui, ela foi originada a partir do topo da onda 5. Foi originada uma nova estrutura de baixa, top da galáxia. Quebrou o fundo, certeiro, com o corpo do Kendo, uma loucura. Ó, volume, tudo isso que a gente vai estar aprendendo também. Tá forte na venda, tá show. Aí, a única coisa que você tem que fazer agora é ter paciência para o preço voltar. Aqui, ó. Aqui, 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 menos aqui. Só isso. Porque o resto o preço já fez por você. Agora o teu trabalho é fazer o quê? Esperar. Ah, não, mas ele tá fazendo aqui, tá subindo em bandeira, tá subindo em triângulo, tá subindo em flama, tá subindo em não sei o quê. Deixa todo mundo vender ali e você fala assim: não, a Silveira falou que é pra esperar. Senta na mão. É isso que você tem que fazer. E aí, quando o preço ele. Bum! Você vai falar assim: olha aí, ela não falou, agora eu vou. Entendeu? É isso aí. Essa é a emoção que tu tem que ter lá na hora H. Só no momento certo. Porque vai dar tiro de sniper. Tamo combinado? Todo mundo entendeu por que o Oco Descendente é o top da galáxia? Porque ele quebrou o fundo. Ele originou uma estrutura de baixa.
ele você tem certeza que o preço quer cair. Porque agora não faz sentido o preço perder este topo. Porque agora a gente tem uma estrutura baixista. Antes, qual é que é a tua segurança de que o preço vai continuar caindo? Não, ele vai perder topo, boom, para cima. Ele vai perder topo, boom, para cima. Não tem segurança nenhuma. Agora tem segurança. Vamos falar do stop. Silveira, tá bom. Entendi tudo sobre sobre os três ocos. Já tô entendendo a questão da neckline. Não é para eu projetar neckline no oco descendente. Vamos colocar um X aqui, ó. X na neckline. Esquece. Mas daí vamos supor que eu entrei, então. Beleza. Eu entrei no trade. Entrei no trade aqui. E agora, onde é que é o stop? Acima da cabeça. Esse é o stop técnico de um ombro, cabeça a ombro. Silveira, mas ficou gigantesco. Porque esse oco é lá em 1 hora, vamos supor. O stop tá dando 4% numa cripto. Tá demais. Pronto. Então se acalma. O que tu vai fazer? Você, com os próximos gatilhos que eu vou estar te ensinando, você vai unir com tudo isso aqui que eu tô falando. Então, por exemplo, tocou lá na região de interesse, você não vai entrar ali. Você vai esperar uma confirmação no time frame menor, por exemplo, 5 minutos. Iremos estar abordando sobre isso. Para aí sim você se posicionar, porque aí o teu stop ele vai ficar justo do preço. Por exemplo, 1% no máximo. Numa altcoin, quando ela é muito alavancada, que geralmente nas altcoins realmente é muito grande o stop, vai ficar tipo 1,5%, 2% num pau brabo. Então, vamos no passo a passo que você vai entender. Então, por enquanto, que você tem que saber que o stop técnico é acima da cabeça. Beleza. E o alvo? O alvo você sempre vai projetar a neckline até o topo a partir do ombro. Eu faço assim, eu não faço a partir do rompimento. Eu faço a partir da tua entrada. Do final do ombro direito. Então, vamos supor, o final do ombro direito foi exatamente aqui. Você vai pegar essa projeção e projetar aqui, ó. Pá. Beleza? 100% dessa projeção é seu alvo. Então, por exemplo, você também pode fazer com a Fibo, tá? Extensão de Fibonacci. Início do ponto A, lembra? Final do ponto B, final do ponto C. E teremos, então, 2 toques da ferramenta. Teremos, então, o alvo de 100%. Aonde que está esse alvo de 100%? Aqui. Pronto. Desse jeitinho. Silveira, isso eu também tenho que fazer aqui? Isso mesmo. E aqui? Aqui tu não vai operar. Legal? Todo mundo entendeu aí sobre oco? Galerinha, fala pra mim. Alguma dúvida sobre oco? Nivelado, ascendente e descendente? Quem aí já sabia disso? Todo mundo já sabia disso tudo que eu falei? Ou teve curiosidades? Faz a Fibo projetada novamente, por favor. Pronto, vamos projetar novamente. Vamos fazer nesse daqui agora, ó. Extensão de Fibonacci. Início do ponto A. Que ponto A, Silveira? Aí é o topo da 5. Esquece, Elliot. Ponto A, padrão ABCD pattern, como eu ensinei na última aula. Início do ponto A, que é o quê? O início do movimento impulsivo, que nesse caso é de baixa. Final do ponto B, final do movimento impulsivo de baixa. E final do ponto C, final do movimento corretivo. Pronto, temos aqui. Você pode pegar um exemplo no gráfico? Sim, já vamos para o gráfico, daqui a pouco. Depois que eu passar toda a teoria, a gente vai para o gráfico. Top demais. Minha dúvida é com altcoin, com um pouco market cap, tem grandes agulhadas. Sim, essas criptomoedas muito ruim, eu nem analiso, só para vocês terem base, tá bom? Essas que tem muito pavio, tá? Muita volatilidade, eu não analiso. Esquece isso aí. Criptomoeda nova, que não tem muito passado, pode esquecer. Vocês vão aprender comigo a selecionar melhores as criptos, tá?
Conhecia o ombro, cabeça, ombro, mas sem esse termo técnico. Top. Quando ocorre a quebra de estrutura de mercado, o preço sempre busca a nova tendência? Como assim? Você quer dizer, ou ele ainda caminha na direção anterior? Não entendi. Pode reformular isso aí? Por exemplo, após a quebra de estrutura, vamos supor, o preço está caindo, né? Quebrou o fundo aqui. Ele tende a corrigir e dar continuidade à tendência vigente, que agora é do quê? De baixa. É isso que você está perguntando? Ah, ótimo, muito bem. Tá, isso aqui é sobre oco. Agora vamos entender como é que é o ocói, tá bom? O ocói, pessoal, nada mais é do que o contrário disso, tá? Então vamos lá. O oco, então, é no topo de uma tendência de alta, certo? Agora vamos entender como é que é o ocói, que é no fundo de uma tendência de baixa, sempre, nunca do contrário. Ocói significa ombro, cabeça e ombro invertido. E também é uma figura gráfica de reversão de tendência. Também aparecerá, ó, também aparecerá no final de uma tendência, no caso, de baixa. E a onda 3 sempre será o ombro esquerdo. A cabeça sempre será a onda 5. E a sua entrada, ou seja, o ombro direito, pode ser a onda B, a onda X e a onda 2. Legal? Tudo igual. Pronto. Como é que vai funcionar? O preço, então, vai formar aqui uma onda 1, 2, 3, 4, 5 de baixo. E aí teremos, por exemplo, um A, B, C. Muito bem. E aí nós também teremos o ocói nivelado. Como é que vai ser o ocói nivelado? Projeção da neckline dos topos e não dos fundos. E aí projeta a partir do fundo da 3. Por quê? Porque a onda B, no caso aqui, ou a onda X, ou a onda 2, ou, vamos dizer assim, o fundo do ombro direito, nós ainda não temos. A gente só tem o quê? Fundo da 3, topo da 4, fundo da 5, topo da A. E não tem a onda B. A onda B é a tua entrada. A onda X é a tua entrada. A onda 2 é a tua entrada. A retração desse movimento aqui de alta é a tua entrada, mas a gente ainda não tem ela. Então a gente precisa projetar esse nível da neckline a partir do fundo da 3 para saber onde mais ou menos o ativo vai estar buscando. Pronto. Então nós teremos aqui a neckline, que no caso é a linha do pescoço e nesse caso é dos topos. Beleza. E também nós vamos ter aqui um sinalzinho de atenção, porque dependendo de como for o ocói nivelado, ele vai ou não ter quebrado uma estrutura. Pode ter só um paviozinho indicando aí uma quebra de estrutura, né? Só que lembra, pavio não vale como quebra de estrutura. Só se em um time frame menor este pavio for corpo, senão não. Conflui com o padrão de acumulação? Exatamente, gente. A acumulação de Wyckoff é um ocói também. Assim como a distribuição de Wyckoff é um oco também. Uma cunha, por exemplo, de reversão, que a gente vai estar aprendendo na próxima aula, é uma distribuição de Wyckoff. Uma cunha de continuidade é uma reacumulação de Wyckoff. O Wyckoff está no início de uma tendência de alta, no final de uma tendência de alta, ou no início de uma tendência de baixa, no final de uma tendência de baixa, e no meio dessas tendências. Beleza? A cabeça do Okoi é tipo um spring. Isso mesmo. Isso mesmo. E a cabeça do oco é o UTAD, que é o Upthrust After Distribution. A gente vai estar falando sobre ele também. Então, Wyckoff e Elliott descreve o preço. Só que Elliott descreve tudo e o Wyckoff só as consolidações. Beleza? Pronto. Tá gravando, produção. Tá gravando. Já pensou se eu não estivesse gravando essa aula épica sobre ombro, cabeça, ombro? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Se conhecer bem Elliot, dá para entrar no topo da cabeça? Sim, eu entro no topo da cabeça. Eu não entro, tipo assim, eu entro também
no topo da B, por exemplo. Mas eu entro lá na cabeça, eu antecipo tudo. Com Elliott, juntando com análise institucional e também a captura de liquidez, que chamamos em análise institucional de BSL, e em Wyckoff chamamos de Uptrust After Distribution, que é a mesma coisa. Pronto, muito bem. Mas depois a gente vai aprender sobre isso. Muita calma nessa hora. Então vamos lá. Vamos repetir aqui o processo. Eu tenho, então, uma tendência de baixa. Depois, eu tenho aqui um ABC, mas nesse caso, vamos supor que ele seja descendente. Então, vamos escrever aqui, ó. Ocoi. Elliott só prevê alguma coisa se você descrever o que já existe. Não existe o querer prever o que você ainda não tem. Você tá entendendo? Qual que é o erro das pessoas? Ah, não, isso aqui é uma onda 1, isso aqui eu acho que é uma 2. Só que não vai dar certo. Você precisa descrever tudo o que aconteceu até agora para aí sim conseguir prever. Senão não dá. Só que o povo tem preguiça, tá? Eu, por exemplo, não conheço ninguém que faça certo, a não ser os meus alunos que estão aí voando em Elliott. E esses aí eu tenho que tirar o chapéu que realmente até o gráfico é parecido com o meu. Ocoi nivelado. Esse daqui, Ocoi descendente. É o pior Ocoi que existe. Descendente. Por quê? Porque ele não quebra uma estrutura. Ele não quebra uma estrutura. Então, é muito difícil você conseguir acertar aqui o fundo da B. Beleza? Beleza. Geralmente vai dar stop, né? Na maioria das vezes. Mesma coisa. E aqui, o melhor Ocoi é qual? O melhor Ocoi é o ascendente. Você vê que é o contrário do oco, né? Por quê? Porque nesse caso, nós temos o choque, ou a quebra de estrutura, ou a quebra do topo, que é a segurança, né? Como já dizia Dow, que é o que a gente já aprendeu até agora. Então, nós temos aqui a quebra, e aí origina um novo movimento de alta, e agora sim você pode estar traçando uma retração de Fibo para estar buscando uma entrada nesse Ocoi. Beleza? Olha que lindo. Ficou bonito, hein? Pronto. Lindo demais. Deixa eu marcar um xizinho também, que você não vai projetar a neckline. Top! Podemos procurar algum exemplo no gráfico, galera? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Top. Muito bem. Qualquer coisa também, assim que eu finalizar a live, a aula, né? Eu vou abrir lá de novo o grupo para vocês poderem mandar perguntas. Eu vou deixar aberto até amanhã às 5 horas, tá bom? Aí vocês podem perguntar tudo. Bora que bora. Então vamos lá, já temos aqui no Euro USD, olha. Temos aqui o exemplo de um oco. E eu quero saber quem estava atento na aula. Quem estava atento na aula vai saber responder qual é esse oco. Esse oco é um oco nivelado, ascendente ou descendente? Manda para mim aí no chat. Quero saber. Quem tá ligado aí nos Paranauê? Olha aqui, ó. O Torete vai ficar de olho em vocês, hein? Torete vai ficar de olho, ó. Ó, ele tá olhando. Quero ver quem prestou atenção nessa aula. Oco descendente. Muito bem. Então, esse oco descendente, ele é bom ou ele é ruim? Pronto! We are the champion, my friend. Isso aí. Boa. Muito bem, é o melhor, exato. Então, por quê, Silvia? Tô perdido. Vamos lá, muito bem, vocês estão respondendo tudo certinho. Olha só, eu tenho aqui, beleza? O- um topo, um topo, certo? E um fundo, beleza? Que originou uma estrutura de baixa, certo? Certo. Aí é o seguinte, essa estrutura de baixa, ela rompeu o fundo
anterior. Tela tá com zoom no gráfico. Como assim? É no gráfico que é pra estar com zoom, não é não? Hã? Não entendi o que você falou. Manda pra mim aí, Adriano. O que aconteceu? Fora da área, fora da área de interesse? Não entendi. Tá todo mundo enxergando minha tela, gente? Ah, tá. Ótimo. Então vamos lá. Então vamos lá, ó. Esse topo originou um fundo que quebrou o fundo anterior. Então eu tenho uma nova estrutura de baixa, ok? Ah, Silveira, aqui não é o topo da onda 3, por exemplo, com o topo da onda 5. Isso mesmo. Se você reparou nisso, está totalmente correto. Mas presta atenção, isso aqui é só uma exceção, onde nós temos um oco nesse cenário. Por quê? Porque isso aqui é uma onda 1, isso aqui é uma onda 2. E eu falei que a tua entrada, o ombro direito poderia ser aonde? Na onda B, na onda X ou na onda 2. E aqui, estamos na onda 2. Legal? Agora eu vou te explicar por que não é o topo da 3. Porque se trata, pessoal, por que todo mundo tem que ter isso anotado? Porque senão você vai errar muito. E nesse caso aqui não é o topo da 3, por quê? Porque estamos numa onda B. E uma onda B, vocês vão entender isso, ela é uma onda corretiva. Então não podemos ter ondas numéricas dentro da onda B. Certo? Não pode ter 5 ondas dentro da onda B. Só pode ter 3 ondas dentro da onda B. Beleza? Formando, por exemplo, um W, X, Y. Ou um A, B, C, e não um, dois, três, quatro, cinco. Então, só nesse caso aqui, nessa exceção, nós temos, por exemplo, o ombro esquerdo não sendo o topo da 3. Mas isso aqui é só uma exceção. Presta atenção naquilo que eu falei, que vai dar certo. Porque, veja, mesmo nessa exceção, você só tem 3 tipos de entrada. Onda B, final da onda B, final da onda X e final da onda 2. Olha aqui, onda 2 aqui, para vir uma 3, 4, 5 lá para baixo. Legal? Como é que eu sei disso? Lá em Elliott vocês vão entender o que eu tô falando. A gente vai fazer muito mapeamento gráfico junto, vocês vão ficar careca de saber disso. Legal. Então, sabendo que eu tenho aqui uma nova estrutura de baixa, eu não vou projetar neckline. Porque a Silveira falou que se eu projetar neckline, olha só que fumo que eu ia levar. Projeção da neckline, todo mundo entraria vendido aqui. Repara no short squeeze que aconteceu. Silveira, o que é short squeeze? É quando nós temos uma liquidação muito grande de vendedores. Então, muita gente entrou vendido aqui e, bum, explodiu na alta. Olha só, uma única vela varrendo todo mundo aqui. Tá vendo? Porque muita gente entrou vendido aqui. Principalmente porque tinha um bloco de ordem nessa região. Então, todo mundo pensou assim, ah, que legal, vai confluenciar neckline com o bloco de ordem, pronto. Sou um analista institucional. Ferro. Não é, tá errado. Porque, se você traçar uma retração de Fibo, você vai perceber que essa projeção aqui da neckline, ela não tá na 50, beleza? E aonde que o preço foi buscar? 61%. E vocês também vão entender lá em Elliott, por exemplo, que descreve cada movimentação gráfica, que a onda 2 ela busca 61%. Então, nesse caso, tu teria várias confluências. Onda 2 buscando 61%, junto com o order block, junto com o topo. Olha lá, ó, os topinhos anteriores. Olha que lindo, melhor do que projetar neckline. Isso aqui sim é uma análise com contexto. E outra coisa, isso aqui nós estamos no diário, tu não opera no diário. O que você faz? Você aguarda uma confirmação lá no 15 minutos, lá nos 5 minutos. Por exemplo, contextualizei aqui, tá? Uma entrada. Vamos supor aqui, vamos fazer um replay. Ô, caramba. Ó, contextualizei aqui uma entradinha no bloco de ordem, no IFC. Depois que a Silveira me ensinar, eu vou conseguir fazer isso. Depois, eu também contextualizei que o preço buscou 61%. Depois, que é mais de confluência que eu podia usar aqui? Vamos lá. Eu tinha os topinhos anteriores, formando aí uma distribuição de Wyckoff. Repare que um oco é uma distribuição de Wyckoff. Legal? Só que isso não vem ao caso agora, que a gente vai estar aprendendo. Depois, a gente tem aqui uma POC, vamos ver.
Olha lá, olha onde que tá a POC. Bingo, exatamente nessa região. Tinha muito contexto ali. Ou seja, vou diminuir o time frame para 15 minutos, vamos supor. 15 minutinhos. E aí, o que que eu vou fazer, Silveira? Eu vou fazer o seguinte, repara como o mercado é fractal. O que aconteceu aqui, ó? Tocou lá no bloco de ordem com a POC, com confluência disso, daquilo outro. Desceu para 15 minutos. O que aconteceu? Fundo originou o topo, correto? Estrutura de alta. Esse topo originou esse fundo, correto? Estrutura de baixa. Por quê? Porque quebrou o fundo anterior. Ou seja, isso aqui também é um ombro, cabeça, ombro, Silveira? Sim, exatamente. Tá vendo como eu vi isso lá no diário e tô replicando isso no 15 minutos? Então, onde seria a tua entrada agora? Repara, você não entrou no diário. Por quê? Porque no diário é um macro muito grande. Imagina onde que ia ter que ficar teu stop? Lá na P que os P. Então, daí tu ia ter que pagar caro para entrar no trade. Você não quer isso. Você quer ser sniper. É isso que você tem que aprender. Então, tocou na região lá no diário. Baixa o time frame para 15 minutos. Baixou? Pronto. Agora tu tem um novo gatilho. Retração de Fibo. Pá. Onde você vai vender? Acima da 50. Onde tem mais contexto, papai? Aqui, ó. Bloquinho de ordem. Olha isso aqui. Por quê? Como é que você sabe? Porque eu entendo sobre análise institucional. Você também vai entender. Cola comigo que é sucesso. Olha só. Pá. Então eu tenho aqui. A entradinha seria aonde? Aqui nesse ponto, tá? Nessa região aqui de 61%, poderia, como a estrutura é toda essa aqui, ó. Peraí. Ah, tá. Só um minuto aqui. Que primeiro você poderia estar vendo essa estrutura aqui, né? A primeira estrutura que você poderia estar vendo. E depois essa estrutura. Porque primeiro essa daqui quebrou, depois essa daqui você puxa até aqui, ó. Tá vendo? Pronto. De qualquer modo, você poderia estar pegando aqui na 61%, ó. Pronto, stopzinho lá em cima. Agora já melhorou demais o stop, né? E agora vamos soltar o preço. Inclusive, tem liquidez aqui em cima, ainda pode voltar o preço mais uma vez para capturar essa liquidez interna e cravar novamente no bloco, mas sossegado. Nada muito bicho de sete cabeças. Realmente não voltou, prosseguiu na baixa. E ó, olha que coisa linda. Outra coisa, olha que lindo isso aqui, ó. Movimento contínuo. Agora, nós temos uma nova estrutura, tá? E olha só onde que voltou aqui. Lógico, tem muita gente que não deve entender isso, mas vocês vão entender ainda. Ó, voltou nesse bloquinho de ordem aqui, quase cravou, beleza? Quase cravou aqui. Eu teria ficado chupando o dedo, porque eu pego bem na entradinha do bloco, ó. E nesse cenário aqui, quase veio buscar e não acionou, filha da mãe. E aí depois, ó, despejo total do preço. Ó, beleza? Então, você usou um contexto macro, só que o que a gente está aprendendo até agora, e só umas coisinhas a mais para contextualizar aí, porque o que a gente aprendeu até agora não é suficiente para você estar já, né, cravando um topo, prevendo o futuro do gráfico, lógico, né? Tem muita coisa que falta ainda para a gente aprender, mas você consegue entender que depois que você começa a ver o significado, ressignificar o que é trade, o que é gráfico, o que é conhecimento sobre análise gráfica, mesmo que seja o básico, olha, análise gráfica, análise técnica, coisas aqui que eu estou falando que qualquer um podia falar, só que ninguém fala por quê? Porque eles não buscam conhecimento. Pessoal, é o seguinte, independente, você pode ter certeza. Tinha gente, por exemplo, falando que a mentoria era cara, tinha gente falando um monte de coisa. Mas assim, ó, preço é diferente de valor. O que eu entrego dentro dessa mentoria aqui, ninguém entrega. Então, eu sei o quanto eu estudei para estar entregando tudo isso aqui para vocês. Para estar colocando na cabeça de vocês o que é um oco. Olha isso, um oco tem no Google. Mas você não tem isso que eu tô falando. Isso não tem. Pode pesquisar. Se você encontrar, me mostra, que eu quero saber. Não tem. Então, tudo isso aqui que eu tô falando é só o início da bagagem tremenda que tu vai ficar no final da mentoria. Tá entendendo? Então, repara que eu peguei uma coisa lá do macro e contextualizei no micro com o mesmo sentido. Oco no macro e oco no micro. Isso é só uma. Agora eu quero saber. Agora, para você, o oco e o okoi é só uma figura gráfica?
Ou oco e okoi pode ser uma figura gráfica com contexto, com lógica. Agora faz sentido para vocês? Sempre com contexto. Faz sentido. Ótimo. Professora, como você sugere no nosso estudo? Segue esse passo a passo que eu estou fazendo. Não pula nenhuma aula. Ó, porque assim, eu não sei se eu já falei para vocês isso, mas eu vou repetir. A gente tem uma pirâmide de aprendizagem. Você está aqui comigo vendo e ouvindo, mas você não está escrevendo, você não está falando, certo? Então é muito importante você ver e ouvir, depois você rever, escrever e falar. É muito importante. E nessa ordem, sem falar assim, não, eu tô aqui na mentoria da Silveira, depois eu tô lá na do Beltrano, que tá falando já sobre análise institucional. Então, a tua cabeça está parecendo uma bomba catastrófica. Segue um passo a passo para que a gente tenha uma base sólida. Sólida é a palavra, para chegar lá e as informações e sabe quando vai caindo? Sabe aquele jogo não é Matrix, não, Trix? Aquele jogo que vai caindo as pecinhas, tu tem que encaixar cor com cor, formato com formato, para ir sumindo as pecinhas? Pronto, é isso. Tu tem que ter já várias cores para receber as novas informações e ir unindo Tetris. Isso mesmo. Isso daí. Tetris. Mas quanto que eu já joguei? É exatamente o conhecimento é isso. Você já tem uma base. Agora vai chegar novas cores para você ir juntando. E quanto mais cores você coloca, mais pontos você ganha. É exatamente isso. Agora, olha só que baderna que fica. Isso tem assim, ó, laranja, amarelo, roxo. Daí coloca assim, laranja em cima do roxo, verde em cima do azul. Cara, vira um salseiro tão grande que vocês não estão entendendo o que vai virar a cabeça de vocês. Vai ser pior que aquele programa lá de férias com eles. O bagulho vai ficar louco. Vai. Vai virar a salsada. Beleza? Galerinha, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Manda pra mim. Fala comigo, bebê. Não, muito bem. Então, na próxima aula, nós iremos abordar sobre bandeiras, derivas e cunhas. Lembrando aqui que temos figuras gráficas de continuidade e de reversão. Hoje a gente aprendeu do quê? De reversão ou de continuidade? Quero ver quem está atento. Reversão. Muito bem. Sobre mais exemplos, galera, a gente vai ver mais exemplos nas próximas aulas. Então, se eu encher vocês de exemplos agora, vocês vão ficar tudo louco. Vamos devagar. Entende o conceito. Na próxima aula, a gente vai falar sobre bandeira, sobre deriva, sobre cunha, com exemplos também na prática. E depois, na hora da gente fazer mapeamento gráfico, a gente vai estar falando sobre alinhamento de fluxo, também é sobre o que ocorre, se você for prestar atenção. Quem já sabe aí, já está por dentro sobre o que é alinhamento de fluxo. Então fica tranquilo que vai dar certo. Certo? Primo do Tourette. Ah, verdade, né? Tinha que ter um urso, né? É mesmo. Tadinho. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Galerinha, tamo junto demais. Beijo e tchau. Qualquer dúvida ou qualquer imagem que vocês queiram me mandar, análise, usa o grupo do suporte, porque às vezes eu abro e ninguém manda nada, tá bom? Então, eu tô ali por vocês. Quem tem que querer é vocês. Eu tô entregando ouro, tá bom? Beijo e tchau.